Bom, queridos irmãos, amigos, graça e paz mais uma vez, mais aí uma parte, né, mais um dia do nosso bate-papo sobre discipulado ou discipulação. É um trabalho muito importante. Eu fico feliz particularmente porque também fiz parte aí do grupo que foi o mentor da nossa irmã Karina, do seu esposo e de muitas outras pessoas aqui na sede, aqui em São Paulo. E estou muito feliz em perceber que mais um aluno, né, está aí levando adiante o legado do Evangelho. Né? Deus tem dado a graça da gente compartilhar aí o Evangelho por alguns anos e ver grandes frutos, pessoas que se tornaram missionárias, pastores, né, várias pessoas já perdemos até a conta, né? E fico muito feliz por vocês estarem fazendo esse trabalho aí em São José dos Campos. Deus abençoe, tá bom? Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, nós estávamos falando na última aula sobre Filipe, né? O discípulo de Jesus Cristo, né? O apóstolo, que passou a evangelizar aquele homem, o eunuco, né? Da rainha Candace, da Etiópia. Lembrando que eunuco era uma pessoa que geralmente eram escravizados que eram levados para o palácio, né, ou para o entorno do palácio do rei conquistador, ou do imperador conquistador, e esses homens eram treinados para administrarem os bens, né, do conquistador, tanto na área administrativa quanto na área administrativa restritamente voltado ao harém. Né? O harém seria um lugar onde havia muitas mulheres e no contexto poligâmico aquelas mulheres ficavam à disposição, né, do líder. Né? Então esse eunuco, ele, para ser eunuco, ele teria que ser castrado, né? Independente da opção sexual dele. Alguns dizem que eles alguns seriam homossexuais ou passavam a ser por conta de não ter mais o órgão genital masculino, mas eles eram castrados, né, para que o senhor aí tivesse uma segurança de que ele não mexeria com as mulheres e tudo mais. Mas eram homens também muito letrados, eram homens que tinham uma alta educação, e quando chegavam a essa função de ser aí o eunuco, né, o responsável por essa parte em específico da administração do reino, ele vivia junto no palácio, em casas assim muito chiques, né? Tinha de tudo. Eles tinham acesso direto ao rei, ao imperador da época. Então assim, era uma honra, né? Era uma honra ser eunuco. E vale lembrar também que muitos eram da África, né? E principalmente do Sudão, né? E essa questão dos eunucos, ela é bem antes, né? Muito antiga, tá? Os otomanos, já a partir do século XV, eles faziam uso de eunuco, mas os cristãos também fizeram uso de eunucos, né? Reinos cristãos. Né? E a Bíblia diz que alguns mesmo se castravam para serem eunucos, outros eram castrados. Né? Enfim, alguns faziam isso por devoção à questão espiritual, por devoção a Deus também tem essa questão, tá? Não só nessa questão do reino, de escravização. Então tem toda uma história por trás disso, tá bom, gente? Mas o eunuco, ele teve, na passagem bíblica aqui em Atos, que nós lemos, no capítulo 8, ele teve um encontro com o Evangelho. Né? E a história diz que ele foi o principal responsável em levar o Evangelho para a África, para o continente africano, a partir da Etiópia, que fica na África. Vale lembrar que Marcos, um discípulo de Jesus, que por sinal escreveu o Evangelho segundo Marcos, né? E foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? A primeira versão, vamos colocar assim, ele evangelizou a África, né?
ele foi apóstolo na África, porque o segundo estágio do aprendiz, né, a partir do momento que ele entra no discipulado, aliás, a palavra discipulado, né, a definição é aquela pessoa que segue, aquele aprendiz que segue de perto o seu mestre, o seu tutor. Aí tem vários substantivos, né? Seu tutor, mentor. Alguns hoje em dia, né, modernamente falando, chamam de coaching, né? Coach, né? No caso, coaching seria a mentoria, treinamento. Coach seria a pessoa que assim o faz. Enfim, mas Felipe, né? Ele passou a ser um apóstolo, porque ele já foi treinado, né, já havia sido treinado por 3 anos pelo mestre, ele e os demais 11 apóstolos. Um deles havia de trair, e traiu, por isso que o mestre Jesus foi crucificado, Judas, né? E no lugar de Judas, Matias, né, entrou para continuar aí o número 12, né, que é o número do colegiado, o número de pessoas, né, originariamente escolhidas pelo Mestre Jesus. Elas ficam 3 anos sendo discipuladas, sendo treinadas pelo Mestre. E aí, após elas estarem minimamente preparadas, elas começam a evangelizar, elas começam a sair daquele entorno onde elas estavam, né, daquela região, e ir para outros lugares. E aí, a partir do momento que elas passam a ser enviadas pelo Espírito Santo, substituto pessoal de Jesus Cristo, o qual ele dizia que viria para poder substituí-lo, porque a missão dele haveria de ser cumprida, como foi. Após isso, esse Espírito passa a orientar essas pessoas e passa a enviar esses discípulos para outros lugares, né? Uns foram para a Ásia, outros foram para a Europa, para a África, né? Porque toda essa situação do Evangelho se deu ali no Oriente Médio, né? Um pouquinho acima do Egito ali, bem no meio do mapa. Vocês podem olhar no mapa depois, pesquisar aí no Google Oriente Médio, aí vocês vão ver a região aí da Palestina, onde tudo ocorreu, onde esse cenário aqui que eu estou falando ocorreu. Então, a partir do momento que esses discípulos são enviados para esses países, para essas regiões, para esses continentes, eles passam a ter o nome de apóstolos, ou seja, apóstolos no original, quer dizer, missionários, ou seja, pessoas enviadas com uma missão ou sob uma missão, né? Então, a definição da palavra discipulado é essa. Ou discipulado, a discipulação, é você estar na condição de aprendiz, né? Ou de aluno. A palavra aluno é aquele que não tem a luz, lhe falta a luz do conhecimento. Então você está esclarecendo o seu conhecimento a fim de que, iluminado, você possa também passar a transmitir esse conhecimento ou a iluminar outras pessoas com aquele conhecimento. Isso é a definição do discipulado, tá? O conceito que nós trabalhamos no meio cristão, aliás, essa palavra discipulado tem muito a ver com as raízes cristãs, né? O nome fica muito forte em meio aos cristãos. O conceito que nós temos é esse: o discipulado ele é um conjunto de pessoas que seguem de perto, tá? Que seguem de perto, que têm aí a atenção não só voltada ao conhecimento, mas também a outras necessidades, né? Aqui você abre uma vazão a essa pessoa que é discípulo, ela também ter outras necessidades preenchidas ou atendidas, tá? Então veja bem, se você se dispõe a andar com um tutor, um mentor, que seja A, B, C, qualquer pessoa que tornou-se capaz de transmitir o conhecimento sobre o Evangelho, você vai ter uma certa aproximação com essa pessoa. Essa pessoa vai passar a conhecer um pouco melhor você
e a partir daí algumas outras necessidades passam a surgir, né? E aí nós entramos num conceito de discipulado mais amplo, né? Uma coisa é a definição, que nós já falamos. A definição seria de discipulado seria aprendizes, pessoas que aprendem, estão no processo de passivo de receber conhecimento. Agora o conceito é mais amplo, você já entra na questão de comunidade, né? Então o discipulado aí no conceito cristão seria aquela pessoa que está aprendendo, mas também em meio ao caminho ela passa a ter as suas necessidades atendidas, né? Então ela passa também a ter lições na prática da caridade, tanto dela receber, ser ato, ou ser alvo da caridade, como ela também ser uma via, um meio pelo qual a caridade é feita a outras pessoas. Aí você já entra no conceito mais amplo de comunidade, porque quando o evangelho ele é pregado, ele é anunciado com o objetivo de você não só ser discípulo, mas é você fazer discípulo, você criar, você proporcionar, você provocar o surgimento de uma comunidade, que obviamente ela nasce, ela surge pequena, mas depois ela cresce e aí vai ter as suas necessidades, né? Necessidades na família, necessidades nas questões profissionais, necessidade de até mesmo das pessoas formarem família, né? Ou seja, se conhecerem, de repente terem aí uma empatia e decidirem legalmente, civilmente, seguir uma vida juntos, né? Tudo isso também é proporcionado pelo discipulado, até porque, como todos, basicamente ou teoricamente, né, em tese, passam a seguir as mesmas orientações, os conflitos familiares que vierem a surgir são minimizados, né, por conta de você não ter um jugo desigual, ou seja, você não ter formações diferentes, né? Porque é muito ruim você trabalhar, morar, viver, conviver com uma pessoa que tem aí objetivos diferentes, bases conceituais diferentes, ideologias diferentes. Isso vai tornar o seu relacionamento, que na verdade é um contrato, né? Um contrato social que nós chamamos de casamento, vai tornar isso um fardo, um peso para as duas pessoas. E afinal as pessoas elas empreendem uma vida para serem felizes. Essa é a ideia. Então o conceito de discipulado é muito mais amplo, né? E aí é daí que surge a palavra igreja, né? A igreja é nada mais, nada menos do que um conjunto infinito de famílias que se reúnem, né? E elas se convertem a um determinado sistema de pensamento que lhe proporciona a esperança da salvação, né, em Cristo Jesus, enfim, alívio, consolo e também ajuda mútua na comunidade. E a partir daí, essas famílias acabam vivendo em comunidade. Era assim que acontecia logo no início da igreja, né? Que a palavra de Deus diz no Atos capítulo 2, o Atos capítulo 2 é um pouco longo, né? Ela diz que todos viviam em comum, tinham tudo em comum, né? E eles compartilhavam, né? É claro que isso no mundo capitalista, alguns veem de uma outra forma, mas a verdade é que a igreja está aí para que na hora da necessidade as pessoas se ajudem. Isso passa também por todas as questões, tá? Por todas as questões, e aí isso cabe a um líder local ter o discernimento e ter a palavra de Deus em mãos, no coração, e saber tratar o povo com a palavra, né? Então eu já falei sobre definição, falei sobre conceito, né? E eu quero falar rapidamente sobre exemplos, tá? Exemplos de pessoas na Bíblia que foram discípulos, né?
Tô pegando errado, é assim, ó, que pega. Eu tô pegando assim, né? Enfim, exemplo. Nós temos o exemplo clássico do Mestre Jesus, que ao completar 30 anos, ele pega aí 12 pessoas que tinham seus afazeres, eram profissionais, tinha profissional público, né, funcionário público, tinha pescador, tinha empreendedor, né, tinha pensador, tinha bastante gente. Aí ele pegou, escolheu as pessoas, cada um com seus perfis diferentes, né, e essas pessoas passaram a segui-lo. Foram os apóstolos futuramente, né? Foram de início discípulos, depois tornaram-se apóstolos. João, Pedro, né, Bartolomeu, Filipe, esse que nós falamos, nós lemos um texto do vídeo anterior, Tiago, né, e Pedro, né, Simão e por aí vai. Bom, além disso também nós temos Paulo, que não andou com o mestre, mas ele ouviu falar do mestre e aí ele foi convencido pelo Espírito Santo, substituto do mestre, né? Lembra, ele falou, olha, eu vou subir ao Deus Pai, mas vou mandar um Consolador. Eu vou morrer, ressuscitar, subo, mas eu mando alguém para me substituir. Vai estar com vocês. Esse Espírito convenceu o perseguidor da igreja, Paulo, um homem que perseguia muito a igreja, muita comunidade, achava que era um grande, como que eu posso falar, uma grande ameaça para o povo, e aí ele acaba se convertendo, né? E o próprio Jesus ressuscitado aparece a ele em uma visão e fala com ele, tudo, ele torna-se um grande e o maior de todos os apóstolos no sentido de obras, né? Passou cerca de 30 anos viajando o mundo inteiro da época, o mundo inteiro conhecido, Ásia, Europa, África, anunciando o Evangelho. Então Paulo também é um outro exemplo. Nós temos o exemplo depois dos discípulos de Paulo. Timóteo, foi um menino que tinha 17, 19 anos. 17 anos quando conhece o Evangelho, cerca de 19 a 20 começa a liderar uma comunidade pequena, uma igreja, né? Nós chamamos de igreja. Também temos um outro discípulo chamado Silas, que foi discípulo do apóstolo Paulo, né? E também teve episódios dele em Atos dos Apóstolos na ilha de Creta, uma ilha ali próximo à Ásia. E nós temos inúmeros exemplos, muitas e muitas mulheres, né, seguiram Jesus, ajudaram no ministério de Jesus, ajudaram no ministério de Paulo, ajudaram no ministério dos apóstolos, né, nesse contexto de uma cultura patriarcal. A Bíblia cita muitos nomes dos homens, mas se você fizer um estudo detalhado, ela cita nome de mulheres, de várias mulheres, e em vários lugares ela fala sobre mulheres que ajudavam nos afazeres, na questão da cozinha, na questão da missão, na questão da acolhida, na questão da dormida, na questão, enfim, do aconselhamento, muitas vezes dos discípulos, dos apóstolos. Enfim, as mulheres têm um papel fundamental desde o surgimento da igreja até o dia de hoje. Fundamental. Aliás, se não fossem as mulheres, os homens não conseguiriam dar continuidade. A começar pelo casamento, pela família. Um líder precisa ter uma esposa que seja companheira para que ele possa ter condições de liderar, né? Nós aí temos também na comunidade mais ampla as mulheres que com o seu toque, com o seu... não é à toa que a Bíblia fala, né? Mulher sábia lhe edifica, né? E quando há algum tipo de dissonância, algum tipo de ranhura, ou quando a mulher não está tão resolvida, a convivência com ela torna-se muito difícil. A Bíblia fala que é mais fácil estar numa casa com uma goteira do que estar com uma mulher irada, chateada, iracunda. Por outro lado, também a Bíblia fala, né, em outro lugar que uma casa com rachadura no teto e com muitos pingos à noite, por exemplo, causa uma
uma estranheza, causa uma inquietação, um desconforto. E assim é conviver com uma mulher que tenha problemas emocionais que não estejam resolvidos, né? Mas quando essa mulher ela abre o coração ao Espírito Santo para ser uma discípula, né, ou uma missionária, né, se ela foi enviada de alguma forma, mas na verdade o campo missionário é onde você está aí, né? A irmã Karina está aí como missionária, como esposo, né? Mas o campo missionário é aí. E vocês que são daí, não necessariamente vocês precisam viajar o mundo. O campo missionário é onde tem uma missão para você fazer. Então, voltando ao assunto, a mulher tem assim um papel fundamental nas relações da comunidade e no estímulo aos seus companheiros ou aos homens no modo geral, independente de serem companheiros, para que esse trabalho possa seguir adiante. Então, temos Áquila, Priscila, que foram grandes, era um casal, né? Foram grandes missionários citados em Atos dos Apóstolos. Enfim, gente, tem uma série de personagens. A Bíblia é rica, né, nos personagens. Lucas era um médico pessoal do apóstolo Paulo. Ele se converte e passa a viajar algumas vezes com o apóstolo Paulo. Era um médico, um doutor, e ele escreve o Evangelho segundo escreveu Lucas, que é o evangelho mais completo, mais cronologicamente completo, até porque ele era um doutor, fez pesquisas muito aprofundadas oralmente com pessoas que conviveram com Cristo. Enfim, ele foi médico pessoal do apóstolo Paulo e com certeza de outros irmãos também, né? E assim a gente vai caminhando pelas Sagradas Escrituras. Você percebe que Paulo cita vários nomes nas suas cartas, né? Ele escreve cerca de 13 cartas. Ele escreve vários nomes como Tércio, Hermógenes, e ele cita esses nomes de homens, de obreiros que faziam parte do trabalho, né? Qual que era o trabalho do apóstolo Paulo, que foi o principal, né, dos apóstolos, aquele que viveu bastante, que pregou 30 anos consecutivos, né? Lembrando que João foi o que viveu mais, morreu muito velhinho numa ilha, né, chamada Ilha de Patmos. Ele foi exilado por conta da pregação do Evangelho, porque houve muita perseguição, sobretudo do Império Romano, no início da igreja. Antes do Império Romano se unir à igreja, né, que hoje deu o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, que ela é fruto do Império Romano, dessa junção. Mas antes disso, o Império Romano perseguiu muito a igreja, matou muita gente. E João foi o único a não ser morto. Ele foi exilado na ilha de Patmos e morreu de velhice. Mas enfim, Paulo viveu pregando o evangelho 30 anos consecutivos. Então esse Paulo, ele tinha muitos exemplos de sucesso, né? Ele viajava. Como funcionava o seu trabalho? Ele viajava de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país. E ele era profissional de tendas, era de uma família rica, só que ele acabou deixando tudo para pregar o evangelho. Mas como ele sabia, herdou esse ofício do seu pai, né? Ele fabricava tendas nos lugares onde ele ia, se sustentava e promovia nas comunidades o senso da partilha dos bens e das ofertas para ajudar, para que a comunidade pudesse subsistir. Porque as igrejas não eram custeadas pelo Estado, né? Tanto é que eram perseguidas, né? As comunidades tinham que se sustentar. E até hoje é assim, né? As igrejas são consideradas ONGs, ou seja, elas não têm um sustento. É como se fosse ONG, né? Não necessariamente uma ONG, porque a ONG recebe dinheiro do governo para poder atuar, mas a igreja, os próprios membros, ela tem um caráter jurídico diferente. Os próprios membros doam para que ela possa ser gerida. Então, o Paulo ele ensinou isso no capítulo 9 de Coríntios, né? Me parece que é 2 Coríntios capítulo 9, falando sobre as ofertas. E aí, ele levantava líderes quando aquela comunidade já estava com uma certa maturidade, e ele levantava um líder, ia discipulando, ensinando aquele líder, e depois ele viajava para outro lugar e ficava mandando cartas para
para aquela comunidade, como se fosse mandando um WhatsApp hoje, mandando uma mensagem, sabendo como está, dando orientação, dando conselho, que hoje chegaram até nós através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada. Tá bom, gente? Enfim, esse vídeo não vai ficar muito longo, né? Então eu vou dar uma parada por aqui. Nós falamos hoje sobre a definição, né, do nome, o conceito, já é um conceito mais no meio cristão do que é ser discípulo, e falamos um pouco aí de alguns exemplos nas páginas das Sagradas Escrituras. No último vídeo que eu quero falar com vocês, eu até fiz aqui algumas anotações, eu quero falar sobre o efeito multiplicador, né, da discipulação, do discipulado, e o trabalho das bases, né? Qual que é a fundamentação de uma discipulação, de um discipulado? Né? Quais são os efeitos, né, para as próximas gerações? Tem que trabalhar as bases, tá? Vou falar isso no próximo vídeo. Thank you very much. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.